Olá, queridos internautas. Nesse vídeo nós falaremos sobre um assunto bem legal e também é um assunto bem polêmico que é a perda localizada de gordura. Nessa aula nós usaremos uma abordagem científica e veremos o que a ciência nos diz a respeito desse tema, já que todo mundo fala algo sobre ele. Primeiramente, esse rapaz bonito, rústico e tenaz que vos fala atende pelo nome de Vinícius de Paula. Sou educador físico, personal trainer, professor e palestrante. Sou membro do grupo de estudos em ciência do esporte, a Trust Esportes, e também sou cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que é a função que exerço paralela às outras já citadas. E essa é mais uma aula feita sem nenhum incentivo financeiro externo, utilizando apenas o recurso humano dos membros do grupo de estudo. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho em divulgar o conhecimento científico numa linguagem mais didática e mais acessível nesse assunto tão importante que é a saúde, ou quiser contratar cursos, palestras, consultorias, inclusive essa aula no formato completo, é só entrar em contato com a gente pelo trustesports.com.br. E para quem quiser conhecer o nosso trabalho relacionado com a nutrição, o site é o institutoalimente.com.br. Vamos nessa? Pois bem, pessoal, já está um pouco evidente que o emagrecimento ele ganhou o status de, digamos, clamor social na sociedade atualmente. Se pararmos para perguntar para qualquer pessoa o que ela gostaria de mudar em seu corpo, qual é o objetivo de quase todos, garanto que a maioria vai responder que eu gostaria de emagrecer, ou gostaria de perder uma gordura localizada em determinada região, ou gostaria de definir o corpo de modo geral. Até aí tranquilo, todos nós queremos essas mudanças. Agora, o interessante é o que a galera tem feito para atingir esses objetivos. E a grande verdade é que a grande maioria não tem feito nada. Convenhamos, ir atrás do marombeiro da academia, que o cara é gigante, rasgado, ou seguir a blogueira que posta dicas de treinamento e de dieta, ou seguir o plano de treino do Dr. Shake, do vídeo do Dr. Shake. E eu acho o mais interessante que eu acho no argumento dessas pessoas é que todo mundo fala que faz o que faz porque acha, ou faz o que faz porque sente, eu acho, eu sinto, e ninguém apresenta nenhum tipo de evidência científica. É sempre eu pega ali, pega aqui. Mas olha só, o que é emagrecimento? Muita gente atrela a perda de peso ao emagrecimento e há uma estreita relação, mas temos a perda de massa muscular que vai acarretar pode acarretar em perda de peso, não necessariamente vai acarretar. Temos a desinflamação, a redução de edema que pode acarretar em perda de peso, e temos a perda de gordura que também pode acarretar em perda de peso. A questão é que o emagrecimento se refere somente à perda de gordura. E as pessoas costumam referir, nomear o emagrecimento como esses outros dois fatores aqui também. Lembrando que desinflamação e redução de edema é extremamente interessante e benéfico para o corpo humano, e a perda de massa muscular não é nada legal. Então falar de treinamento, falar de emagrecimento é algo bem legal. Quando falamos de emagrecimento com um cara que se acha o guru do treinamento, eu me remeto àquela guerra que há entre a religião e a ciência, porque os caras apresentam várias teorias e várias crenças, né? A gente vê, por exemplo, o cara falando que tem que se fazer muita repetição com pouca carga para queimar. Eu acho que para queimar seria melhor a gente usar um maçarico da vida, né? Aí realmente, queimando a pele, com certeza vai se chegar na gordura e a gente vai conseguir queimá-la. Então fazer muito exercício de tríceps para queimar a gordura que está próxima do tríceps. E eu faço isso porque eu acho, porque eu sinto queimar lá. Na verdade, quem baseia seu treinamento nesses preceitos está esperando que o resultado venha dos céus, né? Que o resultado venha de Deus. Porque quando a gente pergunta de evidência para esse pessoal, eles não apresentam nenhum tipo de estudo e nenhum tipo de pesquisa. Aliás, falando de evidências, no que concerne à perda localizada de gordura, a gente vê a comunidade científica apresentar uma grande contestação acerca dessa concepção. Nós vemos que os estudos que constataram a ocorrência dessa ideia,
eles se mostraram estudos bastante enviesados, e eram estudos que tinham, na sua grande maioria, uma pouca sistematização satisfatória, uma sistematização coerente. Então, primeiramente, eu vou apresentar aos senhores os estudos que evidenciaram a perda localizada de gordura. Vamos viajar para a década de 60, quando no final dela a gente encontrou a nossa primeira evidência em que dois pesquisadores eles aplicaram exercícios de flexão e extensão de cotovelo somente para o braço não dominante das pessoas testadas. E depois de semanas de aplicação de teste, de aplicação de exercício de bíceps e tríceps, eles notaram que houve uma redução da dobra cutânea somente do braço submetido ao teste, ou seja, o braço dominante, que não foi submetido ao teste, não sofreu uma alteração na gordura, nas dobras cutâneas coletadas, enquanto o braço que foi submetido sofreu uma redução significativa. O que isso significa que a perda localizada de gordura existe de acordo com os resultados encontrados por Olson e Edelstein. Aí damos um salto de quase 4 décadas, que é onde encontramos a nossa evidência acerca da perda localizada de gordura, em que dois pesquisadores espanhóis eles acompanharam durante 3 anos atletas de atletismo, que consistiam entre atletas maratonistas e atletas velocistas. Então, nesse trabalho de 3 anos, os caras coletavam sempre 8 dobras cutâneas: tricipital, bicipital, peitoral, subescapular, suprailíaca, abdominal, coxa medial e a dobra da panturrilha. A dobra da panturrilha ela tá com esse asterisco porque os caras utilizaram uma análise de somatório de dobras em que ela não entrou nessa análise, somente as 7 primeiras aqui. Porém, ela era coletada porque cada dobra tinha a sua análise feita separadamente. Inclusive, até a questão da performance dos atletas eram analisadas. Então, os caras faziam essas coletas no início e no final de cada ano e antes do período competitivo de cada ano, que correspondia à principal competição que o atleta tinha nesse ano. Então, supondo que no segundo ano de trabalho os caras tinham uma Olimpíada, esse era considerado o período competitivo do ano, e semanas antes da Olimpíada os caras faziam a coleta das dobras cutâneas. Então, com os dados já coletados, os caras partiram para a análise dos resultados em si, né? E por ela, eles puderam inferir que houve a perda localizada de gordura. De que forma? Eles puderam perceber que a dobra cutânea da panturrilha, da coxa e da região abdominal sofreu uma redução significativa comparada às outras, o que leva a inferir que atletas profissionais, velocistas e maratonistas sofrem uma perda de gordura mais nessas regiões devido ao seu programa de treinamento. E aí que eu gostaria de levar os senhores a algumas reflexões. Primeiro, porque essa perda ela não foi tão localizada assim, né? No ato de correr a gente utiliza mais os membros inferiores, obviamente, mas houve uma perda significativa na região abdominal. Sem falar que houve uma redução das dobras cutâneas nas outras regiões. Ela só não foi tão significativa quanto a da panturrilha, da coxa e da região abdominal. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que atletas profissionais de atletismo, eles já têm uma quantidade de gordura corporal muito baixa. Então isso tem que ser levado em consideração nesse ponto. E o principal ponto que eu quero chegar nos senhores, a principal reflexão é em relação a um viés que se encontra no senso comum, né, para o leigo, de que atletas, principalmente os maratonistas, fazem somente treinos aeróbios, né? O cara é um atleta de maratona, ele corre uma maratona, uma meia maratona, então o treinamento dele é correr uma maratona, uma meia maratona sempre, né? O que é um pensamento totalmente equivocado. Atletas, mesmo os atletas de fundo, os maratonistas, meio maratonistas, o programa de treinamento deles é constituído, na sua grande maioria, de treino intervalado anaeróbio e treinos intervalados aeróbios. Os caras praticamente só fazem treinos contínuos aeróbios
em etapas de melhora de técnica de corrida e melhora de tática e estratégia de corrida. Então, aliando as evidências que temos em relação ao uso do treino intervalado, nós podemos perceber por que a melhora da performance desses caras acontece de uma forma tão significativa e por que mesmo atletas que já têm uma baixa quantidade de gordura sofrem também uma perda de gordura significativa, mesmo que na questão desse estudo aqui seja localizada ou de forma generalizada. Mas voltando para a nossa sequência de estudos, nós temos a primeira fundamentação para sustentar a teoria da perda localizada em 2007 e depois sendo reafirmada em 2012. São dois grupos de pesquisadores, né? No primeiro estudo de 2007, os caras utilizaram 10 homens e aplicaram exercícios unilaterais para o membro inferior e eles alternavam entre direito e esquerdo e utilizavam 3 intensidades diferentes neles. E no de 2012, eram 6 mulheres que foram submetidas a exercícios unilaterais também, só que de isometria. E com os resultados, os caras inferiram, através de coleta de sangue, que o fluxo sanguíneo na gordura adjacente ao músculo exercitado se tornou muito maior do que o não exercitado, do que o que estava em repouso, na verdade. E mais, ainda inferiram que a lipólise na região, devido à coleta de sangue, se tornou muito elevada. E como eles inferiram isso? Na amostra de sangue, eles puderam perceber que a concentração de glicerol estava muito elevada. Então, olha só, a gente tem aqui uma molécula de gordura. Com a atuação da enzima lipase, a gente tem a quebra dela em glicerol e ácidos graxos. Ou seja, o glicerol sendo um produto da reação de quebra da gordura, se encontramos a presença dele, nós podemos inferir que a reação aconteceu. E se a concentração dele está muito alta, significa que a reação aconteceu de forma muito marcante, de forma muito evidente. Então a gente consegue ver pela primeira vez em 2007 uma fundamentação até coerente acerca da perda localizada de gordura. E para fechar a parte dos estudos que encontraram a perda localizada de gordura, nós temos um estudo de 2008 em que um grupo de pesquisadores fizeram um trabalho bem coerente. Foi um estudo com uma sistematização interessante e os achados eles foram muito contrários ao que o leigo acredita, ao que o senso comum acredita. Como é que foi isso? Os caras utilizaram um grupo de mulheres em que uma parte fazia aeróbio contínuo e outra parte fazia intervalado anaeróbio. Então, o grupo que fazia aeróbio pedalava de 30 a 40 minutos com intensidade baixa e com uma tensão baixa na bicicleta, e o grupo que fazia intervalado anaeróbio pedalava na máxima velocidade que conseguia durante 1 minuto, com uma tensão alta no sistema, e descansava 1 minuto na bicicleta parado, e repetia esse ciclo durante 20 minutos. E de diversas variáveis analisadas, os caras puderam perceber que houve uma perda de peso corporal de forma significante no grupo que fazia intervalado anaeróbio, uma perda de massa gorda considerável, principalmente na região dos membros inferiores, panturrilha e coxa, e na região abdominal. Então, devido a isso, eles puderam inferir que houve a perda localizada de gordura e até conseguiram ganhar um pouco de massa muscular, bem discreto, mas houve. O legal é que o grupo que fez aeróbio contínuo, que é o que todo mundo acredita ser o exercício mais eficiente para emagrecer, não sofreu redução em nenhuma das regiões analisadas, não sofreu redução de peso e ainda foi constatado um aumento da gordura na região abdominal. Então a gente percebe que fazer aeróbio, na verdade, pode até induzir ao ganho de gordura e não, na verdade, promover o emagrecimento como muita gente acredita. E é isso que a ciência nos tem apresentado para defender a perda localizada de gordura. Muitos estudos enviesados, o que confere uma baixa confiabilidade na teoria e que acaba mostrando por que a comunidade científica, que o meio científico, contesta muito essa concepção. Mas aí entramos agora na parte dos estudos que contesta
essa ideia, né? E nós vamos perceber que ela se mostra bem predominante, que ela se sobressai na parte dos estudos que encontrar a perda localizada em si. O que infelizmente é um desagrado, uma frustração para muita gente, como a turma sentimental que faz porque sente, porque o treinamento é aquela questão de sentimento, aquela coisa que vem do coração. Tem também a galera que acha, né? Faz porque acha. Deve ser porque o pessoal anda perdido por aí. Então eles costumam fazer para tentar achar. Tem o pessoal que eu simpatizo bastante, que é o pessoal da pegação, é o pessoal que faz porque pega. Isso me faz lembrar um pouco o Bloco do Camaleão em Salvador e o Bloco das Carmelitas lá no bairro de Santa Teresa no Rio. E tem o pessoal que consegue derreter a gordura, né? Deve ser aquele pessoal que trabalha com solda, trabalha com maçarico ou coisa do tipo. Aí o pessoal anda derretendo a gordura aí. Mas enfim, infelizmente essa galera vai ser um pouco frustrada, porque eles vão perceber aqui que essa ideia ela cabe contestação em diversos aspectos e que é um volume muito maior de trabalhos que questionam essa teoria e que mostram que ela não acontece, que ela não existe. Então nossa primeira evidência contestadora, digamos assim, é datada da década de 60, no início da década de 60, e vocês podem perceber que ela é anterior à primeira evidência que encontrou a perda localizada de gordura, que foi de 68. Mas nesse estudo aqui de 62, os caras aplicaram somente exercício de tríceps para o braço não dominante. Ou seja, o braço dominante não fazia nada. E ao final de um programa de teste, de um programa de treinamento, somente de tríceps, somente de extensão de cotovelo, os caras puderam perceber que as dobras cutâneas dos braços testado e não testado ficaram inalteradas, foram iguais, mostrando que não há perda localizada de gordura. Já no início dos anos 70, um grupo de pesquisadores ficou intrigado com a diferença nos braços e antebraços, né, dominante e não dominante de tenistas profissionais. Feito isso, observando isso, os caras resolveram então analisar e ver se existia alguma peculiaridade a mais a não ser a perimetria, a diferença na perimetria. Então eles utilizaram dobras cutâneas para ver se havia alguma diferença em relação a isso. Então, sem aplicar nenhum tipo de teste, só coletando as dobras cutâneas do biciptal e triceptal dos braços dominante e não dominante, e também aferindo a perimetria, mas que já era evidente a diferença, os caras puderam perceber que mesmo tenistas que usam o membro dominante muito mais do que o não dominante no seu esporte, não haviam diferenças nas dobras cutâneas no braço dominante e não dominante, o que os pesquisadores levaram a induzir que a perda localizada de gordura não existe. Porque, ora, se eu tenho um esporte em que uso muito mais o braço dominante do que o não dominante, ele é exercitado, digamos assim, muito mais do que o não dominante, se houvesse a perda localizada de gordura, se ela existisse, esse braço dominante teria muito menos gordura do que o não dominante. E com a análise dos tenistas, pelas dobras cutâneas, puderam perceber que não havia diferença nenhuma. Mas é em 84 que a coisa começa a ficar séria e divertida ao mesmo tempo, porque Cat e seus colaboradores resolveram colocar o ponto nevrálgico dessa concepção de perda localizada de gordura à prova. Que tal observar o efeito de exercícios abdominais na gordura da região abdominal? Não é o que todo mundo acredita, o que todo mundo prega? Então os caras com uma agulha de biópsia coletaram massa gorda, propriamente dita, da região abdominal, mas também de outras duas regiões do corpo, que foi a região subescapular, que é nas costas, e na região do glúteo. Aplicaram após isso 4 semanas somente de exercícios abdominais e ao final fizeram as mesmas coletas, região abdominal, região do glúteo e região subescapular. E eles puderam perceber que o diâmetro das células de gordura sofreram uma redução idêntica nas 3 regiões em si. Olha só que legal, gente. O cara faz abdominal e perde gordura nas costas e na região do glúteo. Não é uma parada muito, digamos, intrigante para quem pensa que a perda localizada de gordura acontece? Esse estudo demonstra que ela acontece, na verdade, de forma generalizada. Perdeu-se gordura no abdômen, mas também perdeu-se gordura nas costas e no glúteo. E fazendo somente abdominal. Então,
pelos resultados desse estudo aqui, a perda localizada de gordura não existe. Mas em se tratando de questões abdominais, podemos dizer, há outras sugestões, e inclusive eu vou deixar uma dica aqui para quem quer deixar o abdômen literalmente riscado. Aí, quase uma década depois, um outro grupo de pesquisadores encontraram resultados paradoxais, digamos assim. Porque eles utilizaram duas formas para mensurar a gordura do corpo, tanto dobra cutânea quanto ressonância magnética. E depois de aplicar exercício unilateral de tríceps, exercício de extensão de cotovelo, e somente para o braço não dominante, diga-se de passagem, os caras puderam perceber que, pelas dobras cutâneas, somente homens conseguiram sofrer perda de gordura localizada. Então o cara faz tríceps, homens e mulheres fazendo tríceps, fazemos a coleta de dobras cutâneas de diversas regiões e do tríceps, e somente houve uma diminuição da dobra cutânea do tríceps. Ou seja, temos aí a perda localizada de gordura. Mas ao olhar os resultados advindos da ressonância magnética, os caras puderam observar que tanto em homem quanto em mulher, fazendo somente exercício de tríceps para o braço não dominante, houve perda de gordura generalizada. Houve uma redução significativa de gordura em todas as partes do corpo. Aí eu pergunto, e agora o que vale mais, gente? Bom, é sabido que ressonância magnética é uma via muito mais confiável do que dobras cutâneas para mensurar, digamos, a gordura em si. Então, ressonância magnética é um método utilizado para observar diversas estruturas morfológicas do corpo, inclusive as gorduras. E por ela, a gente consegue mapear muito melhor a gordura de todo o corpo. Então, se um resultado advindo de ressonância magnética diz uma coisa e o resultado de dobras cutâneas diz outra, o mais coerente é que nós ficamos com os resultados advindos da ressonância magnética. Mas nós não podemos desprezar o método das dobras cutâneas, que ele tem a sua validade. Então, esse estudo aqui, os pesquisadores levaram a crer que a perda de gordura não existe. Eles inferiram que, embora por dobras cutâneas ela foi constatada, ressonância magnética mostrou que ela, na verdade, não existe. Aí voltamos ao nosso velho ponto nevrálgico, tipo, volta ao cão arrependido. Porque se repetir 44 vezes como o verso é repetido, aí sim a gente consegue ficar rasgado. Só que infelizmente não, né, galera? Porque em 2011, um grupo de pesquisadores mostrou isso. Os caras observaram o efeito de exercícios abdominais em diversos fatores. Perda de peso, perda de gordura generalizada, perda de gordura localizada, ganho de massa muscular, resistência muscular localizada. E nesse estudo, os caras utilizaram uma metodologia bastante enviesada e muito incoerente com os preceitos do treinamento. Foi algo que, digamos, nem a torologia se furta. Para quem não conhece essa ciência, que eu simpatizo bastante, a torologia é a ciência que estuda as ações e os fenômenos feitos na tora. Então, nem o pessoal que anda treinando na tora consegue fazer o que esses caras aqui aplicaram, utilizaram como metodologia. Vamos fazer um exercício mental para ver se isso dá certo? Eu acho que vale a reflexão sobre o que foi aplicado. Imagine os senhores fazendo uma série deste, uma série deste, uma série deste, uma série deste. É comum ver o pessoal pendurado nos espaldares da vida e nos crossovers. Opa, esse daqui merece 2 séries, né? Então uma para cada lado. E para fechar as 7 séries, que foi o que os caras utilizaram na metodologia, a gente faz aquele abdominal para garantir que o resultado venha. Aquele abdominal que a gente faz pedindo a Deus que o resultado venha, que fazemos de joelho. Então, nas variáveis analisadas, somente houve uma pequena melhora na resistência muscular localizada, digamos assim. Não houve perda localizada de gordura, não houve perda de massa gorda, não houve ganho de massa muscular, não houve perda de peso, somente uma pequena melhora na resistência muscular localizada. Aí me perguntam, ou os senhores perguntam, mas se isso aí foi muito enviesado, a metodologia foi ruim, como a gente pode ter tido então um resultado bom? Ganho de resistência muscular localizada é algo benéfico.
Pois é, senhores, o treinamento é tão bom que até quando ele é feito de forma incoerente dá certo. Então, se tivesse feito algo mais coerente, com certeza teriam ocorrido alterações mais favoráveis nas outras variáveis analisadas. Então, se você é desses que anda fazendo essas 7 séries dessa forma, eu sugiro que os senhores comprem o Behance. Mas vamos voltar a falar de ciência, que é melhor, já que nós não vendemos a Behance, né? Então, nosso último estudo que mostra que a perda localizada de gordura não existe é de 2013, bem recente, e foi conduzido por pesquisadores do Chile. Os caras também analisaram muitas variáveis: perda de peso, perda de gordura geral, perda de gordura localizada, que é o cerne da nossa aula, ganho de massa muscular. E para isso eles utilizaram uma metodologia, essa sim, mais enviesada de todas. Eu nunca vi algo tão escalafobético quanto a isso. Vamos lá. Os caras pegaram homens e mulheres e colocaram eles para fazer exercício unilateral de leg press. Beleza. Somente para o membro não dominante. Beleza, membro inferior não dominante. E durante 12 semanas, tranquilo. Mas os caras faziam 700, 800, 1000 repetições no leg press unilateral. Imaginem a carga utilizada para isso. Então, daí a gente já pode esperar que ganho de massa muscular não vai acontecer mesmo. Mas o mais interessante é que os caras ainda conseguiram achar resultados satisfatórios, digamos assim. Porque de todas aquelas variáveis analisadas, houve uma perda generalizada de gordura, não houve perda localizada, e inclusive o membro dominante, que era o que não foi submetido ao teste, ele sofreu uma redução de perda de gordura muito maior do que o membro que foi submetido ao teste. Ou seja, vai totalmente de encontro à ideia da perda localizada de gordura. Então, embora com a metodologia enviesada, os caras conseguiram encontrar esses resultados e mostraram que a perda localizada de gordura não existe. Então, pessoal, diante de todo o exposto, nós podemos ver que as evidências elas não sustentam o que o leigo acredita sobre a perda localizada de gordura, o que o entusiasta acredita, e que se você realmente crer nessa concepção, ou você faz parte da galera dos sentimentos, ou faz parte do pessoal da pegação, ou você faz parte do pessoal que acha, o pessoal que está perdido. Porque, cientificamente falando, é uma atitude coerente. Nós não temos base científica para trabalhar objetivando a perda localizada de gordura. É bom nós refletirmos sobre os ganhos de um treinamento quando bem aplicado, porque, com certeza, fazendo um trabalho seguro com um treinador habilidoso nesses quesitos, o seu objetivo almejado ele vai ser atingido com toda certeza. Se você quer perder a gordura em determinada região, você perderá se você estiver fazendo um trabalho coerente, com um plano nutricional coerente, dormindo, fazendo noites noturnas bem dormidas, noites noturnas com qualidade, dormindo bem. E é isso. Guarde bem a fórmula mágica para o sucesso na área do treinamento: comer, dormir, treinar e repetir tudo isso aqui quando for conveniente, quando for programado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa aula. É um tema muito legal, muito interessante. Não esqueça de dar o like nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante também. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se houver o interesse em contratar nosso serviço de personal, consultoria ou palestra, pode acessar o site da Trust Sports. Se quiser contratar os nossos serviços nutricionais, pode acessar o site do Instituto Alimente. E se quiser ser meu amigo no Facebook, tá aqui, é só colocar lá e adicionar que eu vou aceitar todo mundo. E é isso, pessoal. Um abraço e fique com as nossas referências.